A paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma tarde para meditarmos na palavra de Deus. Estamos meditando no livro de Hebreus, no capítulo 12. O título desse capítulo diz assim: Exortação em permanecer na fé e na santificação. Vamos começar a ler? Diz assim: Porquanto nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado, que tão de perto nos arrodeia, e corremos com paciência a carreira que nos está proposta. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus vem falando para nós que nós estamos rodeados de tão grande número de testemunhas. Quem essas são as testemunhas? Irmãos, são anjos, são demônios e são as pessoas que nos rodeiam. É uma grande nuvem de testemunha que está de olho. Você já viu que um cristão é como um leite? Se cair um cisco no leite, todos veem um cisco no leite. Então, nós estamos rodeados de tão grande número de testemunhas. O escritor diz assim, que nós devemos correr essa carreira que o Senhor Jesus nos chamou e deixar de lado o embaraço do pecado. O pecado, ele é um embaraço. E ele nos rodeia de perto, né? O pecado, nós sabemos, ele é sutil. Ele chega com um sapatinho de algodão. O pecado é sutil. Então, nós devemos deixar o embaraço do pecado que nos rodeia tão de perto e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O Senhor, ele nos propôs uma carreira para mim e para você. Nós devemos abandonar o pecado e correr a carreira que o Senhor Jesus tem proposto para mim e para você. O versículo 2 diz assim: olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé, ao qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que lindo! Olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. Jesus é o autor, Jesus é o consumador da nossa fé, né? Olha que lindo. Jesus, ele foi à cruz, ele era Deus, ele deixou tudo e ele foi à cruz para morrer por mim e por você. Ele é o autor e ele é o consumador da nossa fé. E ele suportou a cruz, ele suportou a afronta, ele desprezou, né? E assentou-se à destra de Deus. Essa foi a recompensa dele, né? Ele desprezou a afronta que ele sofria. Por quê? Os homens afrontaram Jesus, os homens desfizeram de Jesus, mas Jesus não se deixou, Jesus não ligou para isso. Ele desprezou a afronta, né? Que todos aqueles homens faziam. Mas ele teve uma recompensa. Qual é a recompensa? A recompensa porque hoje ele está assentado à destra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Considerai, diz o versículo 3, considerai, pois aquele que suportou traz contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo os vossos ânimos. Aqui, o escritor vem falando que nós não podemos desfalecer os nossos ânimos, que muitas das vezes, amados, acontece coisas para conosco, para ver se nós largamos a fé, se nós deixamos a fé, mas nós não podemos desfalecer, porque Jesus enfrentou contradições, né? As pessoas blasfemavam, dizendo: esse homem é pecador. Jesus era santo, mas as pessoas diziam que ele era pecador. E ele suportou essas contradições contra si mesmo.
E aqui o escritor vem falando que nós não devemos nos enfraquecer, não devemos desfalecer o nosso ânimo, nós devemos estar sempre animado, não podemos desfalecer os nossos ânimos, né? Porque ainda não resistisse, o versículo 4, ainda não resistisse até ao sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desanimes quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, açoita qualquer que recebe por filho. Olha, irmãos, o Senhor, ele é maravilhoso. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus, ele sofreu tanto para nos entregar, para nos oferecer essa tão grande salvação. Ele não quer que nós desfalecemos os nossos ânimos, porque como ele, ali ele sofreu lutas, ele sofreu aflições, ele sofreu afrontas. Nós também vamos sofrer lutas, vamos sofrer contradições, mas ele quer que nós venhamos resistir. Nós temos que resistir, combatendo contra o pecado e não nos enfraquecer. Ele não quer, porque a morte de Jesus nos tornou filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, olha que lindo, amados, o que disse aqui. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não se desanimes quando fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, açoita qualquer que recebe por filho. Olha que lindo, nós somos filhos de Deus. E o Senhor açoita a todo que ele ama e corrige a todo que ele recebe por filho. Então, irmãos, muitas das vezes nós passamos luta, nós passamos adversidade, mas isso é o Senhor, muitas das vezes, nos corrigindo. E nós não podemos nos desanimar quando nós formos corrigidos pelo Senhor. Muito pelo contrário, nós não devemos ficar tristes, nós devemos ficar alegre, porque o Senhor corrige aquele que ele ama. Louvado seja Deus. E nós não devemos desprezar a correção do Senhor. Olha o que diz no versículo 5, a parte B. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desanimes quando por ele for repreendido. Porque o Senhor corrige a quem ama, açoita a qualquer que recebe por filho. Se Deus está te corrigindo, se Deus me corrige, é por amor, é por amor. Ele sabe que a correção que ele envia para nós vai trazer em nós um fruto bom. Porque logo que nós somos corrigidos, irmãos, ninguém, quando é corrigido, ele acha bom ser corrigido. Mas acontece que aquela correção vai trazer em mim e em vocês uma coisa boa, um fruto bom. E nós vamos entender, nós vamos falar, nossa, Senhor, o Senhor me corrigiu. E eu entendo por que o Senhor me corrigiu, né? Então, porque o Senhor corrige a que ama. Você é um amado de Deus. Se Deus está te corrigindo, é porque você é um amado de Deus. E diz o versículo 7, se suportas a correção de Deus, Deus vos trata como filhos, porque que filho há que o pai não corrige? Se você aceita a correção de Deus, Deus te trata como filho. E que filho há que o pai não corrija? Mas, o versículo 8, mas se estáis sem disciplina, a qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Amados,
Quando nós somos corrigidos por Deus, isso quer dizer que somos filhos de Deus. Porque um pai, quando ele ama o filho, ele corrige o filho. O pai corrige o filho. Louvado seja Deus. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos foram participantes, então sois bastardos e não filhos. Agradeça a Deus, você é filho dele. Por isso que ele te corrige, por isso que ele te açoita. Agradeça a Deus quando você for corrigido por ele. Está dizendo o versículo 9. Além do que, tivemos os nossos pais, segundo a carne, para que nos corrigissem, e nós o reverenciamos, e não nos sujeitamos. Quanto mais, o escritor quer dizer, se nós sujeitamos aos nossos pais carnais, nós não vamos sujeitar a Deus? Nós temos que nos sujeitar a Deus, muito mais ao Pai dos Espíritos, né? Nós temos que nos sujeitar a Deus, amados. Muitos não querem se sujeitar, mas nós temos que mostrar sujeição ao nosso Pai, porque no novo pacto, Jesus morreu por nós, nos fez filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós temos que aceitar a correção do Pai. Engrandecido seja o nome do Senhor. Se nós obedecemos os nossos pais carnal, quanto mais o nosso Pai celestial. Os nossos pais carnais, eles nos corrigiram por um pouco espaço de tempo. Agora, nós temos que obedecer ao nosso Pai agora. Nosso Pai, o nosso Deus, né? Por meio de Jesus Cristo. Nós somos feitos filhos de Deus e nós devemos obedecer a Deus. E outra coisa que fala aqui da correção. Quando ele nos corrige, mas é para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. O Senhor nos corrige para nos fazer participantes da santidade dele. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor quer nos fazer participantes da santidade dele. Por isso, ele nos corrige. Então, o que ele diz? A correção dele não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas produz fruto pacífico de justiça, exercitado por ela. A correção traz um fruto, né, para nós, um fruto pacífico de justiça, porque nós somos exercitados como filho, né? Então, não há filho que o pai não corrija. E o Senhor, ele tem que te corrigir, ele tem que me corrigir para que nós venhamos crescer saudáveis. Filhos saudáveis são filho corrigido. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 12 diz assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e joelhos desconjuntados, e fazei veredas direita para os vossos pés, para os que manquejam, não se desviem inteiramente, eis que sejam sarados. Olha, irmãos, o Senhor deseja que nós venhamos fazer veredas direitas para os nossos pés, que nós venhamos prestar atenção nos nossos passos, como que nós estamos seguindo a nossa vida, né? Para que aqueles que nos rodeia, aquele que está manquejando, para que ele não caia, para que ele veja o agir de Deus através da sua vida, para que ele possa olhar para a sua vida e se tornar mais firme na fé pelo seu exemplo, né? Louvado seja Deus, para que ele não venha se desfalecer, mas que ele venha se fortalecer através de você, para que não se desvie inteiramente, antes seja sarado, antes a pessoa, ao ver o seu exemplo,
a pessoa, o meu exemplo, a pessoa seja sarada, a pessoa não venha se desfalecer. Louvado seja Deus, engrandecido seja o nome do Senhor. O versículo 15 diz assim, o versículo 14, desculpa, amados, ele diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, nós temos que seguir a paz com todos. Louvado seja Deus. Seguir a paz com todos os homens. No que depender de nós temos que seguir a paz. Nós sabemos que muitas das vezes não dá, mas no que depender de vós, nós temos que seguir a paz com todos. E a santificação. Nós devemos buscar santificar a nossa vida, porque através da santificação nós nos achegamos, nós nos tornamos parecidos com o nosso Pai, através da santificação. Porque sem a santificação, está escrito no versículo, ninguém verá o Senhor. Se eu e você queremos ver o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus mais de perto, nós devemos estar santificando a nossa vida. Outra coisa, o versículo 15 diz, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Louvado seja Deus. Esse versículo, irmãos, é muito importante. Ele diz assim, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. Nenhum de nós podemos ser privados da graça de Deus. Louvado seja Deus. E diz assim, o que pode nos privar da graça de Deus? O que pode nos privar da graça de Deus é a raiz de amargura. Por quê? Porque quando nós ficamos amargurados, quando nós ficamos chateados com alguém, nós podemos sermos privados da graça de Deus. E diz aqui, e por ela muitos se contaminem. Irmão, muitas das vezes nós contaminamos outras pessoas com a nossa raiz de amargura. Por exemplo, eu vou te mostrar um exemplo. Você tem um problema com o irmão. Aí você vai, em vez de você resolver com o irmão, você espalha para um irmão, para o outro irmão, para o outro irmão. Não resolve você e aquele irmão. Quando você resolve você e aquele irmão, aquilo fica entre vocês. E todo mal acabou. Você resolve-se com o seu irmão. Você chega perto do seu irmão, você pede desculpa a ele, ou ele te pede perdão, qualquer um dos dois, e o caso acabou ali. Mas quando você fica, conta para um, conta para outro, conta para outro, conta para outro, você contamina. E aquelas pessoas são contaminadas, porque geralmente as pessoas são assim, elas querem tomar partido nas coisas, né? Porque nós devemos ser tardios em irar. Então as pessoas querem tomar partido e muitas pessoas se contaminem daquele caso que houve, um caso que deveria ter sido resolvido entre você e o seu irmão, e outras pessoas não deveriam ser participadas para que elas não fossem contaminadas por raiz de amargura, porque nós devemos manter a paz com todos. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja Deus. Amados, louvado seja Deus. Eu resolvi que vou ficar até aqui, né? Depois nós vamos gravar mais sobre esse versículo, sobre esse capítulo 12. Louvado seja Deus, porque eu tive que falar desse versículo sobre a raiz de amargura. Louvado seja Deus, que nós não podemos ficar espalhando as coisas. O que acontece comigo, eu resolvo com Jesus. O que acontece comigo, eu chego ao meu irmão e peço perdão a ele. Louvado seja Deus. E ali eu encerro o caso. Louvado seja Deus. Ali eu encerro o caso e não fico contaminando as outras pessoas com o caso. Amém? Eu vou meditar até aqui. A partir de amanhã, eu publicar outra meditação,
esse livro está muito bonito, ele é muito precioso e traz um crescimento muito grande para mim e para você. Eu quero agradecer a você os minutos que você esteve meditando nesse livro comigo. A paz do Senhor Jesus. Fica com Deus. Amanhã nós estaremos meditando a partir do versículo 16 do capítulo 12. Amém? Fica com Deus, amados. Obrigada e a paz do Senhor.